Olá, boa tarde, bem-vindos. Vamos começar hoje a segunda rodada dessa live sobre liderança escolar nesse mundo que estamos vivendo. E vou esperar a Lívia entrar enquanto vocês vão chegando. Espero que todo mundo esteja bem e que a gente possa também aproveitar esse tempo aqui para tirar algumas dúvidas, porque a última live foi tão corrida que quando a gente percebeu já estava no final do tempo. Sejam todos muito bem-vindos. Sim, Projeto Aimirim, você perguntou se ainda é possível acompanhar. A gente disponibilizou a outra live no nosso GTV, tá no nosso YouTube também, do Espaço Cria. E aqui no Instagram tá no IGTV. A gente vai fazer uma recapitulação rápida agora no começo. Então, você vai conseguir entender um pouco do que a gente estava falando. Bem-vindo, Luiz, Mônica, meu pai, Gláucia, e a Lívia entrou. Vamos começar. De nada. Esperando aqui enquanto a Lívia pede para participar, para eu adicionar ela. Pronto. Oi, Li. Oi, Bem-vinda à nossa tudo bom, amore? rodada. Tudo bom? Renata ali tá com a gente também. Agora a gente trocou. Na última live você tava de casaco e eu tava toda fresquinha. Agora eu tô de casaco e você tá fresquinha. Muito bom. Bom, boa tarde, amore. A gente que se fala todo dia, toda hora. Já se deu bom dia, boa tarde. Vamos começar então essa segunda rodada. Tava contando pro Projeto Aimirim, eles falaram, vocês vão fazer uma recapitulação para não ficar boiando, que eu não consegui assistir aqui o começo. Eu falei que sim. Então, convido Lívia, minha sócia, parceira, amiga, a fazer esse resumo, porque ela tem o dom da objetividade. A síntese. Você tá me ouvindo bem, Mari? Tô. E eu consegui, nesse último tempinho que a gente teve agora, dar uma escutada nos nossos últimos 10 minutos. Então, posso pegar do ponto que a gente parou. Tá. Então, bem-vindos. Vão entrando aí. Espero que a gente tenha um encontro aqui para partilhar aquilo que a gente está vivendo e que essa partilha possa servir de inspiração para outros espaços e, às vezes, até para as pessoas dentro de suas casas, né? Então, acho que a gente compartilhou um pouco no nosso primeiro encontro de como a gente está agindo, né, a gestão do CRIA. Eu criei uma escola de educação infantil e fundamental esse ano. E aí, para poder trazer uma forma mais objetiva e clara de partilhar as nossas ações, a gente trouxe dentro de uma metodologia que foi quando eu e Mari a gente se conheceu, que é o Gaia Education. É uma abordagem e eles trabalham com as dimensões. Então, a dimensão social, a dimensão econômica, a dimensão ambiental e a visão de mundo. E aí a gente partilhou um pouquinho das ações que a gente está fazendo nesse campo social, ambiental, econômico e visão de mundo. E aí o tempo estava acabando, e aí a gente está voltando hoje para contar um pouco mais sobre a dimensão de visão de mundo. E aí eu acho que a gente pode também pincelar algumas coisas das outras dimensões que estão mais efervescentes no momento, então acho que a gente pode trocar por aí. Isso. E na visão de mundo, só para trazer assim, o que é essa dimensão, né? Por que chama visão de mundo? Acho que é
é uma visão interna, né? Como a gente vê o mundo, mas não com esses olhos aqui, né? Uma visão interna, uma construção de autoconhecimento. É um lugar onde a gente vai precisar ter ferramenta para crescer para dentro, né? Então, no CRI, a gente tem muito essa matriz, esse pilar de autoconhecimento. A gente já falou aqui várias vezes, né? Tem uma fala que é recorrente, não tem mundo de fora, tem mundo de dentro. Então, para eu poder ter ferramenta para lidar com esse mundo interno, para eu poder ter substância interna para ir para fora, eu vou precisar construir, isso é um processo. Então, dentro do CRI, a gente vai ter ferramentas para a gente trabalhar esse autoconhecimento, tanto das crianças, quanto da nossa equipe e famílias. E acho que Mari pode contar um pouquinho sobre uma ferramenta que a gente usa, que é a mediação de conflitos, né? Uma ferramenta que a Mari tem bastante conhecimento, então acho que ela pode falar e aí a gente vai trocando um pouco. Então a gente parou justamente na última live nesse ponto, que a gente estava falando sobre a comunicação não violenta e a gente ia entrar também na mediação de conflitos, né? Então, pra gente, o conflito lá no CRIA é uma oportunidade de intimidade. A gente gosta muito de aprofundar essa visão sobre o conflito sem evitar ele, sem fugir dele, e também muitas vezes a gente percebe que os adultos gostam de resolver o conflito pelas crianças e no CRIA a gente dá a oportunidade das crianças terem voz. A gente faz uma mediação de conflitos buscando legitimar o que cada parte que está envolvida está sentindo, como é que cada um experienciou aquele processo, usando ferramentas de reflexo, narrando para cada criança o que cada uma está dizendo para outra, ajudando nessa ponte de comunicação, sem julgar, sem buscar ser juiz, né? Sem a gente ficar querendo resolver pelo outro o conflito que ele mesmo construiu, porque a gente tem essa percepção. Quando a gente constrói um conflito, é porque de alguma forma a gente está querendo entrar em atrito. Senão a gente simplesmente não se engajava naquela relação. Então o conflito ele é sempre uma oportunidade para quem está envolvido poder conhecer mais o outro e poder se relacionar. E a partir disso poder também se expressar, poder ser ouvido, poder ser legitimado. E aí o papel do educador muitas vezes é o de tradutor. Ele não está ali para julgar nem para dizer quem está certo, quem está errado, quem devia ter ficado com um brinquedo ou não, até porque também na nossa visão de conflito, o conflito não é o brinquedo. A gente tem esse lema na escola que a gente usa para as nossas vidas. Não é o brinquedo. O que isso significa? Que se uma criança está brigando com a outra por um brinquedo, o tema do conflito não é o brinquedo. É sempre alguma camada mais profunda, alguma camada mais interna. Às vezes a criança encontrou o brinquedo como uma ponte para ela se relacionar com a outra criança. E aquilo ali foi só o gatilho para aquela relação se disparar. Mas, na verdade, ela não estava interessada no brinquedo. Outras vezes o brinquedo foi só a forma dela chamar a atenção. Então ela foi lá e tirou o brinquedo da mão da outra criança. E a gente sabe que se a gente tivesse o mesmo brinquedo e desse para todas as crianças da escola o mesmo brinquedo, ainda assim elas iam encontrar alguma forma de entrar em conflito. Então o conflito nunca é o brinquedo. A gente, quando olha também para uma situação entre os adultos, a gente também pega aquela situação e busca entender quais são as raízes mais profundas que estão por trás daquela posição. E na última live, quando a gente estava acabando de falar, a gente estava dizendo que na comunicação não violenta existe uma visão que são as camadas do conflito, né? Como se o conflito fosse um iceberg. Só 10% do iceberg fica para fora do nível do mar, 90% fica para dentro. Então, 10% é esse pedido, é essa visão. Eu quero ser o brinquedo. 90% do que está abaixo fala das nossas necessidades, fala dos nossos valores e fala de coisas que conectam a gente, né, enquanto seres humanos. E é pesquisando, cavando essas etapas do conflito, né, essas camadas do conflito que a gente consegue se conectar. E é assim também que a gente consegue dissolver o conflito das crianças. Quando a gente percebe que uma queria o brinquedo para poder brincar com a outra e a outra queria o brinquedo para poder criar alguma outra brincadeira. Então a gente busca encontrar ali alguma interseção. Então eu acho que essa pergunta, né, que agora o projeto Aimirim está fazendo, se além da mídia... Enquanto você lê, posso fazer um complemento? Eu acho que tem uma coisa também que eu acho que é importante a gente trazer, é que a gente não aprendeu
a construir que o conflito ele é benéfico, né? A gente tem um primeiro movimento de evitar o conflito. E o conflito ele está fazendo o quê? Criando intimidade de relação, né? Quando a Mari usa esse exemplo, a gente está aqui junto porque eu quero continuar me relacionando com a Mari. Então, a gente entra em conflito. É natural que quando a gente se relaciona, a gente vai ter conflito. E como é importante a gente falar sobre. Porque falar de conflito, do que está movendo, né, um conflito, é falar sobre emoção, necessidade não atendida, é a gente descer camadas, e a gente não faz isso. E como isso é importante para que as crianças possam reconhecer o porquê que eu estou brigando por causa desse brinquedo. Ah, é porque ele não gosta mais de mim. Não era o brinquedo, era uma sensação que ele estava se sentindo excluído. Então, isso é um processo, né? E para a gente brinca lá no CRIA que é importante ter a sala do conflito para os adultos, né? Mas por que isso? Porque é um processo, a gente precisa construir esse processo para poder chegar num lugar, ter segurança de falar sobre as minhas emoções, me colocar num lugar mais frágil, me vulnerabilizar. Eu preciso ter um ambiente preparado para isso. Eu preciso ter um ambiente seguro, confiante. Então, isso são passinhos, né? Então, essas pequenas mediações que a gente faz com a criança vai dando para essa criança a confiança e a segurança de que ela está sendo ouvida, que ela está sendo vista. E às vezes, muitas vezes, tem crianças que não conseguem nomear o que estão sentindo ou não conseguem falar para outra criança que ela não gostou. Ela pede ajuda, às vezes ela fala para mim que eu não gostei. Ela não consegue falar diretamente, porque é um processo. E isso a gente vê muito forte com os adultos, né? Então, às vezes, a gente tem conflitos na equipe e a gente demora um tempo para que essa pessoa consiga nomear para o outro que ela não gostou, que essa pessoa atravessou, porque esse processo, ele vai sendo construído, e aí, né? Vou usar seu gancho para responder a pergunta ali do Projeto Aimirim. A gente, então, vai construindo esse nível de confiança entre os adultos através de uma ferramenta que são as partilhas. E aí eu já conecto também com o tema do autoconhecimento, que faz parte da nossa visão de mundo. As partilhas a gente realiza com os educadores semanalmente. E a gente usa essa ferramenta que a gente aprendeu com a escola Inquiri, porque é uma ferramenta que cuida disso que a Lívia está falando, né? Da gente não acumular desconfortos, não acumular conflitos dentro da gente. A gente tem a oportunidade de ter um espaço para dar vazão a isso, mas um ambiente seguro. Então, as partilhas são reuniões semanais, onde a gente não vai falar sobre nenhum assunto, vamos dizer assim, de encaminhamento, nenhum assunto extremamente objetivo. É um espaço para subjetividade. E a importância de dentro do seu planejamento você reservar um tempo para isso. Porque é justamente um tempo que cada pessoa da equipe pode falar, olha, quando você interagiu com aquela criança, eu não gostei da forma como você falou, ou você me atravessou quando eu estava mediando um conflito e eu me senti atravessado, ou eu fiquei na dúvida do que fazer e eu pedi sua ajuda e eu não tive um braço ali, ou pelo contrário, um reconhecimento também, poxa, foi muito bom te ver mediando aquele conflito, me ajudou muito a iluminar algumas coisas que eu não conseguia ver ainda. Então, é um espaço que dentro do nosso tempo de trabalho a gente usa para a gente poder falar do que a gente sente quando a gente está trabalhando com as crianças. E também vou passar essa bola para ali, trazer o que a gente sente, quais são os espelhos que a gente vê nas nossas relações com as crianças, né? E aí falar desse autoconhecimento. Então, esse espaço que a gente tem é onde a gente também vai usar essas demais ferramentas que hoje a gente usa no CRIA. E também vamos fazer o uso da CNV, da checagem, né? Entre o que eu penso e o que eu falo, já tem um delay. Do que eu falei, do que a Mara entendeu, de como ela entende, é outra coisa. Então, é um espaço muito para a gente fazer checagem. E precisa ter espaço preparado para isso. Porque como a gente não aprendeu, a gente aprendeu enquanto criança, a gente aprendeu a falar, mas a gente não aprendeu a ouvir. Então, com as crianças, só antes da gente andar um pouquinho, com as crianças também vamos construir esses espaços
de escuta. Então, com os mais velhos, porque aí são os níveis, né? Então, com os pequenininhos, então com os bebezinhos, né? No ciclo 1. Então, a gente vai falar assim, ó, esse brinquedo tá com a Rosa. A Rosa, às vezes, ainda nem fala, mas a gente já ajuda ela a se expressar e explicar para outra criança que esse brinquedo está com ela. E quanto mais entendimento, autonomia a criança vai tendo, mais ferramentas a gente vai disponibilizando. Então, com as crianças mais velhas, de ciclo 3, ciclo 4, que são crianças de 4 a 8 anos, a gente vai ter as assembleias, os momentos de círculo, onde a gente vai usar o bastão da fala. O que é o bastão da fala? Esse aqui é um bastão da fala. Então, agora eu estou com a fala. E aí todo mundo me escuta. Quando eu termino a minha fala e que todo mundo me ouviu, eu vou passar para a Mari. E aí a Mari vai pegar e todo mundo vai escutar. Então são as ferramentas que a gente vai dando para as crianças para elas perceberem esse lugar, o meu momento respeitado de falar e o meu momento que eu respeito o outro e eu preciso ouvir. Isso também a gente vai... Porque, Lilo, vai, você Mari. falou uma coisa importante, né? Se a gente quer construir, e acho que essa live é para inspirar isso, né? Uma nova cultura, desde hoje, a gente não ficar esperando o amanhã chegar, a gente precisa desde hoje respeitar as crianças. Então, isso que a Lívia está falando são ferramentas que as crianças já se sentem respeitadas. E quando elas já se sentem respeitadas, elas são plenamente capazes de respeitar. E, na verdade é isso, né? Essa construção dessas ferramentas também tem a participação das crianças, né? Elas vão construindo esses acordos, esses espaços. Às vezes, esse ano a gente teve, o tempo de círculo tem muito tempo, a gente quer menos tempo de círculo, então experimentamos modificar. Um spoiler de uma coisa que aconteceu hoje? Pode. Para todo mundo saber também. Na reunião hoje da Comissão de Saúde, que é uma ferramenta também de participação da nossa comunidade nesse momento de retorno da escola, protocolos de saúde, a gente criou uma comissão de saúde para a gente construir coletivamente esses próximos passos. E aí, a mãe da Ana Sofia, Cris, veio me contar que a Ana Sofia está ouvindo ela ali fazendo a reunião, e ela falou, olha, mas eu queria participar, eu quero marcar uma reunião com a escola, porque eu quero que as crianças participem da decisão dos grupos que vão se formar. E eu falei, maravilhosa, vamos fazer uma reunião com a Ana Sofia, e com as crianças do ciclo 4, porque a gente está se organizando para esse retorno acontecer em crianças em pequenos grupos. E ela falou, as crianças têm que participar da decisão de qual criança fica em qual grupo. Eu falei, gente, é muito perfeito. Isso. E já está usando as ferramentas dela. Só que ela só pode chegar nesse lugar se ela está construindo esse espaço. Virei a câmera aqui sem querer. Virou. Porque se ela não... É um processo, não vai ser num dia para o outro que uma criança vai falar, não, eu quero participar da decisão do que... Isso vai sendo construído, né? Então, acho que esse é não sei, uma dica que a gente está aqui partilhando de que não se faz transformação de um dia para o outro, né? Ele é um processo construído. Então, dentro desses espaços de visão, de autoconhecimento, nesses espaços dos adultos, das equipes, essa partilha que a gente chama de partilha do coração, a gente vai usar essas ferramentas de mediação de conflito, de checagem. Então, eu checo... Olha, aquilo que você quis dizer foi isso mesmo? Porque isso me incomodou. Foi para mim? Então, a gente precisa checar. Então, esse é o espaço que a gente tem assegurado, tem sempre uma facilitação, ou sou eu, ou é a Mari, ou uma coordenadora, a gente tem sempre alguém que está facilitando esses espaços e trazendo as outras ferramentas. Então, a gente vai trabalhar com comunicação não violenta, que a gente já falou um pouco, mediação de conflitos, a gente vai trabalhar com visão sistêmica, que vamos trazer aqui numa lente da constelação familiar, mas a visão sistêmica, o pensamento sistêmico, ele pode ser trabalhado com diversas ferramentas, né? No CRI a gente tem como inspiração a Laura Gutman, que trabalha com a biografia humana. É uma forma de pensamento sistêmico, ela está entendendo toda a história, o contexto de uma pessoa para ela poder fazer um trabalho. Então, no CRI a gente vai olhar, a gente entende que não é possível a gente fazer nenhuma ação, a gente ter um olhar de forma linear, cartesiana, analítica, num recorte. A gente precisa entender o todo, o contexto. Então, quando uma criança chega no CRIA, está chegando uma criança, está chegando uma família, está chegando um ambiente familiar,
uma história. E se a gente não se apropria desse contexto, a gente vai trabalhar de forma superficial, olhando um recorte. A mesma coisa é quando chega um educador. Então, quando chega a Mari não é a Mari é toda a experiência de vida dela antes de chegar no CRI, a mãe, o pai, como é que foi a visão de infância que ela teve. Isso tudo vai trazer para a gente muita informação de como a Mari lida quando ela está em campo com uma criança. Então, esse trabalho sistêmico, né, que a gente vai compreender um pouco mais a fundo todo esse sistema da criança, vai ajudar a gente a perceber o que essa criança está manifestando, da onde isso está vindo. E isso também acontece com os educadores. Então, com os educadores, a gente vai fazer um trabalho continuado, que não é terapia, mas é terapêutico, que é da gente poder olhar para essas questões, olhar para essa criança ferida, olhar para a história desse educador, como é que foi a sua história com seu pai, com a sua mãe? Porque às vezes, muitas vezes, a gente projeta no outro, a gente projeta na outra criança. Então, um educador tem uma preferência com uma criança, porque ele se identifica com aquela criança. Se a gente não tem ferramenta interna, se a gente não toma consciência de que aquilo ali é uma identificação, uma projeção, a gente vai construindo relações de dependência e não relação de autonomia, de vínculo, a partir, né, dessa relação mais limpa. Então, a gente vai trabalhar... Vou conectar, então, com o trabalho da partilha do espelhamento, né? O que a gente usa do que a gente está vendo fora e espelhar o nosso mundo interno. O que a gente percebe é que muitas vezes, na verdade, a maior parte das vezes, é muito raro a gente conseguir ter um olhar bem imparcial. Muitas vezes nosso olhar é parcial. Então, a gente está vendo ali um recorte que está sendo uma projeção, como se fosse mesmo um filme que passa dentro da gente, ele tem um retroprojetor que projeta fora. E aquilo que eu estou sentindo, eu acabo vendo fora de mim. Então, eu vejo a criança malcriada, eu vejo o meu parceiro de trabalho preguiçoso, porque de alguma forma aquilo está conectando com alguma realidade que está se processando dentro de mim. E o meu julgamento, ele é a melhor pista, o melhor termômetro para eu descobrir o que dentro de mim eu preciso trabalhar, já que aquilo que eu estou vendo fora está me fisgando. Né? A gente brinca que quando a gente aponta um dedo para frente, tem 3 que voltam para a gente. E a verdade é que dentro desses círculos de partilha, desses círculos de confiança, a gente vai construindo uma intimidade para a gente poder se vulnerabilizar. Eu acho que um dos grandes passos que a visão de mundo traz para a gente é a gente ver força na vulnerabilização. É a gente ver união. Quando eu não quero ser a diretora perfeita, quando eu não quero ser a educadora perfeita, quando eu quero ser a mais querida da escola, e quando eu posso mostrar minhas falhas, quando eu tenho espaço para ser acolhida e eu também tenho espaço para poder me mapear. Porque se eu não sei sobre a minha arrogância, sobre a minha preguiça, sobre minhas birras, como é que eu vou poder, né, curar isso? Como é que eu vou poder trabalhar isso? E é preciso de apoio. Sim. Muitas vezes esse trabalho não é fácil sozinha. Então é muito bom a gente, nessas rodas de espelhamento, nessas rodas de partilha, poder falar daquilo que eu vi no outro e ter apoio para poder olhar para mim com ajuda. Sim. Esses dias eu vi um vídeo muito engraçado. Esqueci o nome da menina, muito engraçada, mas ela fala ela resume essa prática. Bateu, doeu, pega que é seu. Então se alguém está falando alguma coisa, bateu em você, doeu, amor, pega porque é seu. Então é muito nesse lugar de se o que está acontecendo fora me fisgou, é porque tem alguma coisa ali que eu preciso trabalhar. Então é nesses espaços que a gente vai construindo essa consciência. E aí, gente, é muito importante falar que não é que a gente vai virar, que a gente vai iluminar, que a gente vai, nossa, então agora a gente vai... Não é sobre isso, é sobre ter recurso. Então, quando eu consigo nomear, quando eu consigo reconhecer a minha raiva, eu consigo ter ferramenta para lidar com ela. E aí eu vou criando vários recursos para lidar com ela. Então, a gente só cuida daquilo que a gente conhece. Então, se eu consigo conhecer, me conhecer, reconhecer as minhas fragilidades, as minhas necessidades, eu consigo ter ferramenta para lidar com isso. E aí eu consigo ter ferramenta para ajudar o outro. Porque se eu não fiz esse caminho, eu não posso te ensinar a fazer.
E aí, o que a gente estava conversando antes sobre a mediação de conflitos, Lili, desculpa te interromper, mas é justamente Vai esse lá. gancho. A gente só pode ajudar uma criança a entender o que ela está sentindo dentro de um conflito ou dentro de uma relação, ajudar ela a se conhecer e a expor e a falar e a demonstrar de alguma forma o que está se passando dentro dela, ela nomear as necessidades, ela conseguir fazer um pedido claro, se eu também estou dando esse exemplo, se eu também estou fazendo esse processo, né? Então, para mim, o maior desafio que o CRIA tem é que tudo isso que a gente acredita é muito desafiador viver na prática. Para mim, o maior desafio do CRIA é que a gente se propõe a realmente viver com todas as suas falhas, nenhuma idealização de que existe perfeição, tá? Mas a gente realmente se propõe a percorrer esse caminho. E aí, Lia, se você quiser ir fechando a dimensão visão de mundo, são 5h25, hoje eu vou cuidar do horário para a gente conseguir falar desse momento Sim, de transição aí da sim, escola nesse processo de sim. pandemia, como é que a gente está usando essas ferramentas em tempos de crise. Sim, eu acho que para fechar, assim, que eu queria só falar mais um pouco desse lugar que é construído com os educadores, mas também construído com as famílias, né? A gente também vai dando esse passo. Eu acho que a gente está num momento é, que é inevitável a gente falar sobre essa transformação interna. A gente precisa fazer movimentos, né? A gente precisa fazer deslocamentos. Essa função, né? Esse serviço, esse trabalho de ser educador, e ser educador não é só ser educador professor, é ser educador mãe, pai. A gente precisa se colocar nesse lugar. Ele é crucial para a travessia que a gente precisa fazer, para a mudança que a gente precisa fazer. E para a gente poder lidar com as crianças desse lugar de adulto, desse lugar consciente, com ferramenta interna, a gente vai precisar trabalhar para isso, né? A gente vai precisar fazer isso. Então, no CRIA, além desses espaços que a gente tem com as equipes, que é um trabalho continuado, né? Que a gente vai trabalhar com CNV, mediação de conflitos, visão sistêmica com constelação, leitura de auras, meditações, que a gente também vai levar para as crianças também têm as práticas meditativas, tem esse momento de identificação de sentimento, de emoção. Então, para além disso, a gente também vai trabalhar com as famílias, porque a gente precisa trabalhar com esses núcleos internos para realmente fazer um trabalho continuado e profundo. Então, acho que é um percurso, né? Então, acho que é importante a gente entender que a gente vai precisar trabalhar em todos esses níveis. Acho que é isso. Bom, a Tati falou que o meu áudio estava baixo e a Lígia disse que está ouvindo bem. Então, vou manter como está. Eu tô te ouvindo. Tá. Então, eu acho que a gente podia entrar agora, porque é isso, né? Quando a água bate na bunda, que a gente vê como é que a gente reage. E nesse momento de crise, a gente vai contar para vocês esse coração aqui de duas mães dessa escola, como é que a gente está passando e como que a gente tem usado essas ferramentas. Porque na última reunião a gente acabou não entrando nesse tema, mas é nesse momento que a vida, que o planeta Terra está convocando a gente. É agora. Não é daqui a pouco, não é quando tudo. Não vai ter esse tudo vai estar bom. A gente é que vai construindo esse mundo. Eu acho que eu conversando com a Lívia depois sobre essa live, a gente ficou também pensando em como a gente pode apoiar realmente a construção, né, de outros espaços que tenham uma visão que se alinhe à nossa. E nem tem que ser igual, porque a beleza é a diversidade mesmo. Mas é a gente perceber que essa construção, ela precisa ser feita de um lugar em que você acredita que você está fazendo a mudança de você é capaz de fazer a mudança. Porque se você acreditar que essa mudança precisa acontecer fora primeiro, você realmente vai ficar esperando. E aí você vai viver uma frustração, possivelmente, porque vai estar sempre dependendo de outra pessoa a sua transformação. Quando você entende que você pode pegar para si a responsabilidade, e é uma responsabilidade, não é fácil, né? Eu e Lívia vamos compartilhar com vocês agora tudo que a gente está vivendo aqui, olheiras, noites mal dormidas, mas a gente assumiu essa responsabilidade, é uma escolha. Então, eu também acredito que isso dá um alívio
por saber que depende da gente, não depende de fora. Não, não depende. Eu acho que a gente podia começar a contar rapidamente, para quem não estava aqui na outra live, sobre as comissões, né? Acho que esse é um primeiro passo. Então, quando a gente foi entendendo, já era um movimento do CRIA, esse movimento mais participativo, né? A gente sempre, um dos fatores que a gente entende como uma educação que precisa ser ressignificada é uma educação que ela precisa incluir a família. A gente precisa se olhar enquanto comunidade. E a comunidade familiar, ela faz parte dessa comunidade da escola, não dá para a gente separar. Então, esse já era um movimento muito forte que a gente vinha fazendo de construção de senso de comunidade. Essa é a chave, a gente vai precisar virar ela por aí. Então, isso já era um processo natural e que agora, nesse momento de crise, ele se estreitou, né? Esses laços precisou acontecer aqui a gente precisou dar um passo de falar, galera, a gente precisa de vocês. Não vai dar para ir sozinho. Não vai dar para estar ali via Mari, toquem aí. Dá para fazer assim? Dá. Eu não sei até onde a gente consegue. E quando eu falo a gente, não sou eu e ela, né? Os outros espaços, as outras empresas. Eu não sei o quanto a gente consegue caminhar se a gente não vai com todo mundo. Que eu acho que é um pouco do que a gente está vendo no mundo, dessa crise que está acontecendo, né? Então a gente olhou e falou, agora, esse é o momento que a gente precisa dar o passo de ir junto. A gente vai precisar para fazer a travessia do coletivo, da união. Então, a gente convocou as famílias, convocou as equipes e falou, bora, como é que a gente faz isso? Então, tem uma comissão de saúde que está pensando todo esse protocolo de retorno, tem uma comissão financeira que está pensando como é que a gente sobrevive a tudo isso, e tem uma comissão de comunicação, uma comissão de abundância. Então, a gente começou a usar essa inteligência coletiva da nossa comunidade para dar esses passos juntos. E isso está sendo essencial. Isso está sendo, acho que é o que faz, primeiro que, eu vou falar por mim, mas estou falando pela Mari também, que é o que faz a gente estar aqui, né? Acho que foi o que a gente se propôs, né? Quando a gente cria um espaço que tem como missão a tomada de consciência humana, a tomada de consciência humana, ela precisa ser coletiva. Então, o que me faz, o que me move estar aqui é fazer isso junto. Isso só está sendo possível fazer toda a transformação e está se propondo a criar possibilidades porque a gente está muito unido, porque a gente está muito fortalecido. Então, dentro dessas comissões, a gente está aí criando soluções, criatividade para que a gente possa tomar decisões que elas não são padrões, né? São as decisões mais óbvias. Então, não está sendo fácil, mas eu diria que tem um lugar de muito... Precisa de coragem, mas tem um lugar que é assim, é possível. Né? E a gente está vendo aí, depois de quase 5 meses, a gente conseguiu estar com todo mundo no barco até agora. A gente fez uma escolha de não fazer nenhuma demissão, né? A gente está com todos os colaboradores. Com isso, a gente assumiu uma dívida com o governo, com os nossos impostos, e a gente está jogando isso lá para frente, porque foi uma possibilidade. E a gente está criando junto com as equipes como a gente faz isso, entendendo que nesse momento as pessoas estão todas dentro do CRIA, porque a gente está no governo, no benefício do governo, então ele acaba nesse mês de julho, ele termina, então para o mês de agosto a gente sabe que a gente já não tem receita para pagar todo mundo conforme o salário lá que a gente está acordado, porque a gente... tivemos 26 famílias que não conseguiram, a gente sabe do impacto financeiro, né? A gente sabe do impacto da economia. Então, tem 26 famílias que não puderam estar mais juntos, tem várias outras famílias que estão juntos com a gente, mas não conseguem pagar a mensalidade inteira, então tem vários descontos. Então, só para a gente trabalhar aqui com uma ordem de grandeza, a gente está trabalhando hoje com metade de receita do que a gente tinha. Então, a gente conseguiu renegociar o aluguel com as proprietárias, fizemos várias ações para a gente poder seguir. E aí, agora, o próximo passo que a gente deu com as equipes, e tem sido muito bonito, assim, de viver, o coração fica apertado,
mas a gente está muito confiante e o passo que a gente deu com as equipes foi, meninos, a gente tinha um tamanho de fatia de bolo, a fatia mudou. Então, para todo mundo continuar comendo bolo, como é que a gente divide isso? E Né? aí, E a gente vai ter... eu acho que só queria fazer um adendo, porque essa é uma mentalidade de visão de mundo. Essa é uma mentalidade de sistema. Só para a gente fazer a ponte entre o que a gente estava falando antes e o que a gente está praticando. Dentro do nosso, vamos dizer, padrão, a visão mais comum de sociedade seria: eu vou salvar a minha empresa e vou sair demitindo e preciso salvar a mim primeiro. Mas quando eu entendo que eu e o outro estamos intimamente conectados e que não existe eu sem o outro, né, e que todos daquele sistema importam, a visão vira: é preferível que poucos sofram muito ou que muitos sofram pouco. É preferível que alguns sejam demitidos, percam seu emprego, percam, né, essa rede de apoio que o CRIA que realmente nessa travessia da pandemia, para mim e para muitos de nós, tem sido assim, um conforto a gente poder estar junto. É preferível que alguns fiquem sem isso ou muitos de nós possamos partilhar um pouquinho desse sofrimento. Então, essa foi a decisão que a gente tomou, né? De manter todo mundo dentro do barco. A gente tá aí com frio na barriga, porque a gente não pode garantir. Então, a gente também tá a cada semana, eu vou dizer que a cada semana é uma novidade, porque tem sempre uma família saindo, tem sempre alguém dizendo que pode pagar um pouco menos, mas é essa confiança de que juntos a gente vai conseguir que faz com que eu acho que faz com que esse milagre esteja acontecendo. que é um milagre. Mas eu acho que tem uma coisa também, Mari, que é importante partilhar, que é essa relação. Eu acho que escutar de uma equipe inteira, assim, ontem com o ciclo 1, hoje com o ciclo 2, a gente se emocionou muitíssimo. Acho que escutar de uma equipe inteira, vamos embora junto, a gente está de mão dada, a gente vai até o final. Isso só é possível por essa construção que a gente vem fazendo. Então, eu acho que a gente acostumar a ter relações transparentes, verdadeiras, eu acho que é um processo que não dá mais para a gente não fazer assim. Né? Então, acho que só é possível estabelecer esse nível de confiança porque a gente está assim, sendo o mais verdadeiro possível, o mais transparente, trabalhando essa relação nesse lugar de intimidade profunda. Então, isso, mesmo a gente falando, então, galera, o pedaço de bolo tá menor, a gente agora vai ter que dividir junto. Como é que a gente faz? Como é que não sou ali, não é a Lívia e a Mari que vai dividir e fala, olha, você come, você não come. Como é que a gente divide isso junto? E mesmo a gente fazendo todo esse exercício, não temos como garantir nada. Não temos como garantir se teremos bolo no mês que vem. Essa é uma conversa que a gente vai ter que ter todo mês. E entendendo que cada pessoa tem um contexto. Então, por isso é tão importante da gente partilhar nessa inteligência junto, coletivo, né? Então, de repente, tem alguém ali que fala, olha, esse mês para mim eu consigo abrir mão do meu salário inteiro. E o outro que está endividado porque pegou um empréstimo fala, ai, ufa, então o meu não mexe esse mês. A gente vai ter que fazer uma dança, e aí, né? eu vou falar para vocês, dá mais trabalho? Dá. Dá mais trabalho buscar a equidade, não a igualdade? Que é isso que a Lívia está falando, né? A igualdade é todo mundo tem o mesmo desconto, que é o que normalmente, tradicionalmente, as escolas fazem com as crianças. Todas as crianças de 7 anos recebem o mesmo conteúdo da mesma forma no mesmo tempo. A gente já não trabalha com isso, com essa visão pedagógica. A gente olha para cada criança como um ser individual. Então, a gente tem que olhar para a gente também. Porque senão não tem... A criança fala, tem um desajuste aí, né? E dessa forma, dá mais trabalho, porque a gente não aprendeu. Mas uma vez que a gente aprende, e eu tô falando isso muito por mim aqui, a perder o medo, sabe? De não querer ser a diretora que sabe tudo, de ter que ter todas as respostas na hora que as famílias me perguntam, de poder virar e falar, eu não sei. Isso é tão libertador. Eu não sei, eu quero aprender junto com vocês e eu quero
eu quero construir de uma forma que faça sentido para todo mundo. E às vezes o que é decidido não é o que eu gostaria, se fosse a minha decisão. Eu acho que tem uma coisa que você falou que eu vou sublinhar porque eu acho importante, né? Esse lugar do não sei, eu acho que é mais do que ser apenas uma resposta de não saber. Eu acho que é um convite para nós começarmos a realmente fazer perguntas, assim, gastar tempo fazendo perguntas, pensando, refletindo as perguntas, para que a gente de fato busque respostas que são efetivas e eficientes. Porque o que a gente vem fazendo é resposta rápida. A gente está o tempo inteiro querendo resposta e a resposta rápida, imediata. Então tá. Então o que a gente faz? Saíram famílias, então demite. Resposta rápida. A gente precisa ter espaços de reflexão para elaborar as perguntas. A gente precisa fazer perguntas, porque aí sim eu acho que a gente vai começar a construir uma perspectiva mais includente, onde a gente olha mais o contexto, onde a gente para e pensa, ressignifica, porque quando a gente está só nesse lugar de resposta rápida, a coisa se perde muito. Então eu acho que esse lugar que a gente está construindo, né, esses espaços, essas reuniões que a gente está tendo, tive essa reunião ontem e hoje, é um espaço para a gente refletir. A gente falou, trouxemos o panorama e eu fiz perguntas. Eu falei, gente, precisamos ir para casa pensar. Que perguntas a gente precisa fazer? O que a gente precisa? Como é que a gente precisa olhar para isso? Como é que a gente vai construir isso juntos? Eu não sei. Eu não tenho todas as respostas, né? É um lugar muito solitário. E eu e você, a gente já experienciou isso. Assim, a gente já viveu, Já. né? Também posso falar desse lugar, dessa liderança que fico eu e Lívia tendo reuniões, só a gente, e aí ficam só duas lentes, né? São só duas cabeças. Claro que, fazendo uma analogia com pai e mãe, somos as mães dessa escola. No final do dia, a gente bate esse martelo. Acho que é importante também quem é liderança de algum espaço se posicionar nesse lugar. Mas não é porque a gente decidiu estar nesse lugar que nós somos as melhores pessoas para sabermos responder todas as decisões, né? Eu acho que o que a gente está aprendendo e que a gente está querendo aqui compartilhar com vocês, porque não é fácil estar à frente de uma instituição, de uma organização com tanta instabilidade, eu acho que o principal é isso, assim, abram essa vulnerabilidade para a equipe de vocês. Perguntem o que vocês estão com dúvida sobre os caminhos, porque quanto mais as pessoas que são afetadas, porque somos um sistema, né? Uma organização é um organismo vivo. Quanto mais as pessoas que são afetadas elas participam, mais elas se sentem pertencentes e mais elas vão sustentar as consequências. Porque todas as escolhas vão ter consequências. Então, se tem alguém que está decidindo por mim algo que vai me afetar e eu não faço parte dessa construção, eu tenho muito menos engajamento para lidar com uma consequência que eu não goste. Agora, se eu participei daquela decisão e a consequência não foi exatamente o que eu queria, eu me sinto parte do processo. Eu recebo aquela consequência de uma outra forma, né? Sim. E só para a gente fechar isso e avançar, eu acho que a gente fazer, acho que tem uma coisa que seria legal a gente compartilhar, que esse lugar de conselho, né, de visão de conselho que a gente tem, que não é um lugar, a gente está fazendo um trajeto, né, um percurso para a gente abrir essa gestão, para ela ser mais participativa. Mas muitas vezes a gente tem os espaços, tanto com a equipe quanto principalmente com as coordenadoras, que são espaços consultivos, né, onde a gente traz para o debate e sem esse medo do julgamento ou de um posicionamento nosso, meu e da Mari, de dizer, cara, a gente não sabe como resolver isso, de se vulnerabilizar e dizer o que vocês acham. E ali a gente consegue ganhar perspectivas, outras lentes que nos ajudam depois a tomar essa decisão. Então, eu acho que esse lugar de partilha, de construir a partir de outras lentes, isso ajuda muito. Então, acho que isso também seria importante da gente partilhar aqui. Sim. E a gente tem agora mais 15 minutos. Eu acho que a gente poderia ouvir, de repente, algumas perguntas, né? Estou vendo aqui meu querido amigo Diogo falando como as pessoas de fora do Espaço Cria podem ajudar nesse momento. Bom,
Vou contar então aqui um spoiler, Godi. A gente vai lançar a nossa formação de equipe, que acontece todo meio do ano, todo meio, início e final do ano, na verdade, a gente faz formação imersiva. E a gente vai lançar agora no meio do ano a nossa formação aberta. E a gente está com convidados super especiais, que eu ainda não posso falar para não confirmar quem ainda não confirmou, mas tem, por exemplo, a Janine, tem a Ivana, Janine Rodrigues, que é uma educadora da Piraporeando, que faz um trabalho de educação antirracista, a Ivana Haureg, que é a nossa musa inspiradora da educação viva e consciente, e daqui a pouco eu vou falar com Dominique Barter, da comunicação não violenta, e Lívia também vai falar com Gandhi Piortki, que é um investigador aí do Brincar. E esses dois últimos não estão ainda confirmados. Esse curso vai ser aberto online e a gente vai colocar valores que a gente acha que são mais acessíveis e dessa forma quem puder participar vai estar ajudando a gente a atravessar essa maré aí de vacas magras financeiras, mas que é uma forma também da gente poder abrir para o mundo a nossa formação, né? Que normalmente essas formações são fechadas só para a nossa equipe. E também a gente vai lançar um catálogo de serviços de dons e talentos da nossa comunidade, e esses serviços, produtos vão ser disponibilizados e parte desses recursos vão ficar para o CRIA. Então, isso também vai ser uma outra campanha que a gente vai lançar aí. E Mari, isso é uma ferramenta de vai. economia solidária, circular Solidária. e criativa. Fala, Li. Eu queria, assim, para a gente indo antes da gente olhar aí se tem mais perguntas, mas eu acho que queria muito pontuar uma coisa que eu acho que essas escolhas, né, essas tomadas de decisão que a gente vem tendo, esses posicionamentos, eu acho que essa posição, ela não é só dentro do CRIA, né, eu acho que isso tem um impacto no mundo. Eu acho que isso é muito importante que a gente tenha consciência, né? Porque uma ação que eu faço, as escolhas que a gente vem fazendo hoje dentro do CRIA, isso reverbera em todo o sistema. Né? Então, a forma de relação que a gente está construindo com essas famílias, com essas crianças, com essa equipe, isso vai se desdobrando, né? Então, porque às vezes a gente fica achando que não, mas eu vou fazer aqui, mas é só com você aqui. Não, isso tem um impacto enorme. Então, eu sinto que fazer escolhas nesse momento, as coisas acontecem porque as pessoas escolhem agir. E as pessoas escolhem também não agir. Então, por isso que outras coisas acontecem. Então, eu sinto muito que a gente está num momento de uma grande virada mesmo, assim, de uma mudança. E para que essa mudança ela realmente aconteça, a gente precisa se posicionar, a gente precisa realmente tomar decisões que vão impactar aí futuramente a nossa existência aqui no planeta, né? Então, acho que a gente precisa ter essa consciência de que é um momento da gente se arriscar, da gente ter coragem e da gente se apresentar, assim, tem uma coisa de convocação mesmo. Sim. Então eu vou, né, faço com suas palavras as minhas. Acho que esse é o momento da grande virada, né, que a gente estava esperando. Não é fácil, assim, não quero romantizar. Acho importante deixar registrado aqui nessa live que são noites mal dormidas, é frio na barriga, mas vamos juntos, vamos com medo e vamos com a fé e a confiança na união. Então, vou abrir aqui, né, para quem quiser fazer alguma pergunta e escrever. Acho que é importante também quem está ouvindo aqui poder tirar alguma dúvida, se tiver. Agradeço pelos elogios e pelas mensagens aqui que eu estou lendo de apoio. Me sinto nutrida, porque também é isso, né, Li? Vou falar aqui uma coisa que a gente também às vezes fala, não querendo me vitimizar nem um pouco, mas às vezes as pessoas esquecem, né, do pai e da mãe e ficam só falando, nossa, mas as crianças estão sofrendo, os educadores, está difícil. E a gente aqui perrengue. Então, também agradeço aqui por essas mensagens. Ainda não estou vendo nenhuma pergunta.
Carol Avelar. Gente, eu não sei por que o meu som tá baixo. Eu queria poder mexer nisso, mas eu não sei. Ah, mas eu tô te ouvindo bem, que engraçado. Eu Bom, também. eu não vou usar mexer aqui para ver alguma pergunta, porque eu tenho medo de sumir, cair, nunca mais voltar e eu não sei mexer Tenho nesse uma negócio. última dúvida, que é o Projeto Aimirim. Venha visitar a gente, quero muito conhecer vocês também. Queria tirar uma última dúvida. Vocês utilizam a sociocracia como ferramenta? A gente está se inspirando, a gente começou a conhecer a sociocracia no passado e a gente viveu um processo justamente com um grupo da escola, que é um núcleo onde a gente toma decisões compartilhadas, se inspirando na sociocracia, e a gente está percebendo que essa ferramenta ela pode ser bem útil para a gente. Só tem um ajuste, né, que a gente talvez não possa usar a sociocracia 100%, porque dentro da nossa estrutura, eu e a Lívia somos as líderes. E parece que na sociocracia a liderança ela é circular, né? Não teria aí duas figuras, uma figura ou duas figuras, vamos dizer, hierárquicas. Então a gente Isso. está buscando se inspirar na sociocracia para essa nossa liderança não ser hierárquica no sentido top-down, né? No sentido de que a gente não se afeta por outras camadas da comunidade, mas no sentido de a gente poder sempre ter representantes, né, de mais camadas da comunidade nas nossas tomadas de decisão. Sim, a gente está realmente num treino, né, desses passos que a gente vem construindo de gestão mais partilhada, a gente está se inspirando nessa ferramenta com esses ajustes, mas a gente super tem lido, aprendido e tem alguns parceiros nossos que usam essa ferramenta também e têm nos apoiado nessa construção. O Diogo Godi está falando assim, além de se inscrever no curso aberto do CRIA, querido, quais são outras formas que pessoas de fora podem ajudar, doando tempo, ferramentas? Eu acho que você pode escrever para a gente no nosso Instagram, né, o que você imagina que você pode oferecer. A gente está muito aberto para poder também aprender com quem está de fora e com quem tem essa visão que eu sei que você tem, parecida com a nossa. Então, quem sentir que também tem alguma ideia que possa ajudar a gente, né, a ampliar aí nossas ferramentas, é muito bem-vindo. Eu acho que para terminar ali, que faltam 8 minutinhos, eu queria trazer um aprendizado que o CRIA tem, que é começar pequeno. Os processos de mudança, eles exigem muito da gente, né? Primeiro o medo de mudar, depois o não sei fazer diferente, é um caminho novo, ainda não sei percorrer, então o medo de errar. E aí as consequências, porque todo processo tem falhas e a gente vai aprendendo com elas. Então, quanto menor você puder fazer um protótipo de mudança na sua organização, né, na sua família, acho que você vai ganhando mais consistência. Acho que os tombos vão sendo menores também e você não desencoraja. Eu acho que quando a gente tenta fazer uma ponte muito grande, dá muito medo de dar esse passo de mudança. Sim, Então, queria também sim. trazer essa visão. Eu acho que quando não tem como a gente não usar as analogias com as crianças, né? É você pedir para um bebê correr, é você pedir para um bebê lavar o prato dele perfeitamente, é você pedir, não tem como, né? Ele precisa ter um processo ali de autonomia para ele conseguir alcançar. Então, eu acho que em relação aos projetos e os processos de mudanças também são importantes, né? Eu e a Mari, a gente vem numa construção de vamos abrir a gestão, vamos partilhar, mas não dá para fazer de um dia para o outro. Então, abre tudo, agora a gente vai... É difícil, é uma possibilidade, né? Mas o risco é muito grande. E então, eu acho que desde o nosso começo, quando a gente começa com o Pólen, que é um projeto que era do CRIA, pequenininho, que foi crescendo, a gente foi experimentando, isso aqui funciona, isso aqui é bom, não, isso aqui não deu certo. Então, eu acho que com isso a gente vai construindo com mais responsabilidade e mais leveza também, né? Porque não é fácil fazer diferente. A gente está acostumado com um padrão que é muito forte. Vem da minha mãe, da minha avó, do meu avô,
do meu pai, a forma que a gente se apresenta, que a gente manifesta no mundo, é uma forma que às vezes é muito difícil da gente mudar, a gente está acostumado a fazer de um jeito. Então, experimentar pequenas ações, por isso que eu acho que no nosso último encontro, e hoje eu vou reforçar muito, né? Qual é o passo que eu posso dar agora? Não é amanhã, não é daqui a pouco, eu não vou mudar o mundo. Meninos, a gente vai mudar o mundo se a gente der pequenos passos, sim. Porque o meu pequeno passo junto com o seu, a gente vai fazer grandes passos. Então, acho que dentro do CRI a gente vem construindo dentro dessas dimensões. Então, o que a gente pode fazer nesse primeiro, construir, né, essas metas dentro da dimensão social? Quais são os passos que a gente consegue dar hoje? Quais são os próximos passos que a gente quer dar? Caminhando que a gente vai saber, né? E então, acho que isso é uma coisa bem importante, que a gente não queira abraçar tudo de uma vez só. Acho que é um bom começo. Bom, fomos com calma, conseguimos terminar hoje essa conversa. Agradeço muito, Li, por você estar comigo nessa parceria. Realmente é bom também estar acompanhada. Me sinto privilegiada, assim, de ter você nos momentos também que eu fraquejo, que eu duvido. Acontece também. Acontece. E agradeço também a todo mundo que está aqui. Acho que estão perguntando aqui qual outra forma de ajudar. Divulguem o CRIA. Acho que a gente não está fechado, mas logo mais a gente reabre, porque esse projeto não pode acabar. Assim, não é porque eu amo ele e não é um apelo pessoal, mas é porque eu vejo que ele transforma realmente esse mundo em pequenas doses num lugar melhor. Então, quero agradecer. Sim, eu acho que a gente vai sem pressa e sem pausa. E eu não tenho, eu já passei foi uma montanha russa, né? Então, assim, eu já passei por vários estágios, mas hoje eu tenho uma certeza muito grande que esse projeto tem longa vida. Eu já não estou mais apegada a essas formas. Acho que ele vai se construir e vai se transformar como sempre foi. Ele é vivo, de fato, a gente vive isso verdadeiramente. Então, eu estou muito confiante que acho que a gente vai encontrar formas para a gente poder seguir. E quem quiser ajudar, escrevam, publiquem, compartilhem o CRIA, escrevam o que podem oferecer. A gente está aqui realmente nessa construção coletiva e é sempre bem-vindo, ajuda. E é isso, eu quero agradecer, Mari, por essa parceria, por esse caminho juntas. É muito bom estar de mão dadas com você. Agradecer todas essas pessoas que fazem parte do CRIA, que fizeram parte, que fazem, que vão sempre fazer. Eu acho que a gente realmente trouxe, manifestou para o mundo uma comunidade com uma matriz de muito amor, assim, e de muita verdade. Eu acho que a gente está aí com coragem para dar os passos que a gente precisa dar. É isso, eu me sinto muito honrada de toda essa trajetória. Também. Então é isso, pessoal. Fiquem todos bem. Tá aqui fechando o cronômetro dos minutinhos. E se vocês quiserem também mais temas para a gente conversar, manda mensagem para a gente no inbox que a gente vai fazendo mais conversas sobre esse processo. A Mari adora falar. Adoro. Vamos juntas. Um beijo. Beijo, amor. Muito obrigada. Beijo. Obrigada, pessoas. Tchau, tchau. Até. Como é que sai, Mari? Você pode sair, eu vou encerrar.